Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 33 e 34. Capítulo 33. Os bailes e outros divertimentos permitidos, mas perigosos. As danças e os bailes são coisas de si inofensivas, mas os costumes de nossos dias tão afeitos estão ao mal, por diversas circunstâncias, que a alma corre grandes perigos nestes divertimentos. Dança-se à noite e nas trevas, que as melhores iluminações não conseguem dissipar de todo, e quão fácil é que debaixo do manto da escuridão se façam tantas coisas perigosas num divertimento como este, que é tão propício ao mal. Fica-se aí até alta hora da noite, perdendo-se a manhã seguinte e, consequentemente, o serviço de Deus. Numa palavra, é uma loucura fazer da noite dia e do dia noite, e trocar os exercícios de piedade por vãos prazeres. Todo baile está cheio de vaidade e emulação, e a vaidade é uma disposição muito favorável às paixões desregradas e aos amores perigosos e desonestos, que são as consequências ordinárias dessas reuniões. Referindo-me aos bailes, Filoteia, digo-te o mesmo que os médicos dizem dos cogumelos, afirmando que os melhores não prestam para nada. Se tens que comer cogumelos, vejas que estejam bem preparados e não comas muito, porque, por melhor preparados que estejam, tornam-se, todavia, um verdadeiro veneno, se são ingeridos em grande quantidade. Se em alguma ocasião, não podendo te escusar, fores coagida a ir ao baile, presta ao menos atenção que a dança seja honesta e regrada em todas as circunstâncias pela boa intenção, pela modéstia, pela dignidade e decência, e dança o menos possível, para que teu coração não se apegue a essas coisas. Os cogumelos, segundo Plínio, como são porosos e esponjosos, se impregnam facilmente de tudo quanto lhes está ao redor, até mesmo do veneno de uma serpente que por perto deles se arraste. Do mesmo modo, essas reuniões à noite arrastam para o seu meio ordinariamente todos os vícios e pecados que vão alastrando pela cidade, os ciúmes, as pedanterias, as brigas, os amores loucos, e como aparato, a afluência e a liberdade, que reinam nestas festas, agitam a imaginação, excitam os sentidos e abrem o coração a toda sorte de prazeres, caso a serpente murmure aos ouvidos uma palavra indecente ou aduladora, caso se seja surpreendido por algum olhar de um basilisco, os corações estarão inteiramente abertos e predispostos a receber o veneno. Ó Filoteia, esses divertimentos ridículos são de ordinário perigosos. Dissipam o espírito de devoção, enfraquecem as forças da vontade, esfriam os ardores da caridade e suscitam na alma milhares de más disposições. Por estas razões nunca se deve frequentá-los, e no caso de necessidade, só com grandes precauções. Disse que, depois de comer cogumelos, é preciso beber um gole do melhor vinho existente, e eu digo que, depois de assistir a estas reuniões, convém muito refletir sobre certas verdades santas e compenetrantes, para precaver e dissipar as tentadoras impressões que o vão prazer possa ter deixado no espírito. Eis aqui algumas que muito te aconselho. Naquelas mesmas horas que passaste no baile, muitas almas se queimavam no inferno por pecados cometidos na dança ou por suas más consequências. 2. Muitos religiosos e pessoas piedosas nessa mesma hora estavam diante de Deus, cantando seus louvores e contemplando a sua bondade. Na verdade, o seu tempo foi muito mais empregado que o teu. 3. Enquanto dançavas, muitas pessoas se debatiam em cruel agonia. Milhares de homens e mulheres sofriam dores atrocíssimas em suas casas ou nos hospitais. Eles não tiveram um instante de repouso, e tu não tiveste a menor compaixão deles. Não pensas tu agora que um dia hás de gemer como eles, enquanto outros dançarão. 4. Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, os santos e os anjos te estavam vendo no baile. Quantos desgostaste nessas horas, estando teu coração todo ocupado com um divertimento tão fútil e tão ridículo. 5. Enquanto lá estavas, o tempo se foi passando, e a morte se foi aproximando de ti. Considera que ela te chame, para a terrível passagem do tempo para a eternidade, e para uma eternidade de gozos ou de sofrimentos.
Eis aí as considerações que te queria sugerir. Deus te inspirará outras mais fortes e salutares, se tiveres santo temor a Ele. Capítulo 34. Quando se pode jogar ou dançar? Para que um jogo ou uma dança sejam lícitos, é necessário que nós nos sirvamos desses divertimentos por deleite, e não por inclinação, por pouco tempo, e não até nos estafarmos, raramente, e não como uma ocupação diária. Mas em que ocasião é lícito jogar-se e dançar-se? As ocasiões próprias do jogo ou de uma dança inócua não são raras. Menos frequentes, porém, são as dos jogos proibidos, censuráveis e mais perigosos. Numa palavra, joga e dança, observando as condições que te indiquei, todas as vezes que a prudência e a discrição te aconselharem a ter esta condescendência para com a sociedade em que estiveres, porque a condescendência, sendo um ato de caridade, torna as coisas indiferentes boas e até pode permitir certas perigosas, chega mesmo a tirar a malícia ele algumas que de algum modo são más, como nos jogos de azar, que, sendo em si repreensíveis, tornam-se às vezes lícitos, se partilhados por uma justa complacência para com o próximo. Foi um consolo para mim ler na vida de São Carlos Borromeu, que tinha muita condescendência para com os suíços em coisas em que aliás era muito mais severo noutras ocasiões, e ouvir que Santo Inácio de Loyola, convidado uma vez a jogar, aceitou o convite. Santa Isabel da Hungria jogava às vezes e achava-se presente nas reuniões de divertimentos, sem que com isso perdesse a sua devoção. Os rochedos circunvizinhos do lago de Rite crescem à proporção que as ondas neles se embatem. Assim, a piedade tão arraigada estava na alma desta santa que ia crescendo sempre mais no meio das pompas e vaidades a que estava exposta. As grandes fogueiras inflamam-se com o vento, mas os fogozinhos fracos se apagam, se não estão bem cobertos.